aqui dá uma mãezona. Outro dia aí. Minha esposa falou assim, pede para sua mãe ficar em casa. Eu falei, ela não vai ficar não, conheço. Eu já vim com dor de cabeça, já vim com diarreia, já vim, irmão, não tenho, eu só não venho para cá se Deus não permitir, você acha que eu vou não deixar? Sigo, assim, 3 dias de culto, as pessoas conseguem. Eu fico triste de estar falando para quem não precisa ouvir, que são vocês. Aí hoje vai descer só para os fiéis. Paramos 6, né? 6? Isso. Bom, foi no 6, 12. Isso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos filhos. Não é dívida de dinheiro, é ofensa. Quem deve continua tendo que pagar e. Esse negócio de perdoar a dívida de dinheiro, não. Pastor, eu posso? Pode, mas não é isso que está escrito. Eu não posso ditar esse versículo aqui achando que o irmão, a Bíblia diz que tem que perdoar as nossas dívidas. Eu já perdoei quem me dera, agora me perdoa também. Não é assim. Sabe por que eu sei que não é? Pergunta assim, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Paulo vai dizer assim, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Ó, Paulo falando assim, a ninguém deveis coisa alguma. Ou seja, não fica devendo ninguém não. É porque senão também a pessoa vai sair fazendo mais dívida, tipo assim, mais conto, mais coisa. Eu ouvi uma frase hoje, Obreira, que eu achei muito interessante. As pessoas, elas querem Jesus. Pastor, querem? O mundo quer, ninguém quer Jesus. Ele só não quer ser crente, por causa dos crentes. Sabia disso? Quando você vai evangelizar a pessoa, ela quer Jesus. Ela só não quer ser crente por causa dos crentes. Porque coisas que os crentes fizeram que defamaram o nome do Evangelho. Aí deixa de desejar. Antigamente, há muito tempo atrás, toda empresa ela queria contratar um crente. Porque não faltava serviço, não fazia corpo mole, era honesto. Hoje, não fala que você é crente não, que você não te contrata não. Por quê? Porque o crente, ele não se converteu, ele é mau caráter, dá tombo nos outros, não paga. Como é que consegue viver desse jeito? Então, essa questão aqui é as ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também estamos dispostos a perdoar quem nos ofendeu. Ele não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, não está falando de dívida. Está vendo aqui? Também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aliás, se você for orar a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa, porque pequei contra ti, e você lembrar que você reteve o perdão, o seu perdão também está retido. Para você ver como é que é sério essa questão do reter o perdão, a Bíblia diz que o marido tem que tomar cuidado, porque se ele não fizer o papel dele de marido, a mulher pode fazer com que a sua oração seja interrompida. Então, dependendo do comportamento do marido, a oração dele fica interrompida por causa da esposa, porque ela consegue reter, e ele ora e nada acontece.
Então, quando eu estiver pronto para orar, eu tenho que fazer o quê? Nós temos que aprender a não carregar ninguém conosco. Pastor, como assim não carregar ninguém com você? Irmão, se você ficar com raiva da pessoa, o mais rápido possível se livre disso. Solte ela. Perdoa. Deixa ela embora. Não carrega. O que é carregar? Passou, a pessoa te fez uma mágoa, uma ofensa. Tem um mês que você está carregando com você. Daqui 6 meses você continua. Ela parece. Aquilo fica ali em você. Você não esqueceu ainda. Tocar no assunto, você já vai falar, fulano. Você está segurando. Você não soltou. Tem que soltar. E lembrando, perdoar não é esquecer. Já falaram isso várias vezes na igreja. Perdoar é esquecer, não é? Porque eu tenho certeza que uma mulher que foi traída pelo marido, ela não esqueceu. Ainda está tendo perdoar por ele. Eu ouvi um ditado que diz assim: perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembrar, mas você não vai mais. Porque a pessoa, você já perdoou ela. Eu lembro de tudo que aconteceu, eu só não sinto mais nada, não perdoo nenhuma mais. Porque eu libertei essa pessoa, eu soltei ela para que ela fosse feliz, para que ela fosse adiante. A minha não deve mais nada, ainda que eu lembre que ela fez comigo. Tem uma parábola que uma vez eu vi contando, que um ladrão lhe roubou o palácio, as joias da coroa. E aí ele foi julgado. E no dia do seu julgamento, a rainha, antes de condená-lo, perguntou para ele assim: você tem alguma coisa para dizer acerca da sua defesa? Ele falou assim: tenho sim. Ela falou: pode falar, eu queria te pedir perdão, a senhora me perdoa? Prometo que eu não vou fazer mais. A senhora me dá uma chance? Ele olhou e falou assim: ok, está perdoado. Ele foi embora. Passado um tempo, ele fez de novo. Aí ela chamou ele lá de novo, ele foi julgado. O que aconteceu? Aí ela falou assim: o que você me diz a teu respeito? Ele vai dizer assim: eu queria te pedir perdão. Mas essa é a segunda vez que você faz. Eu falei: não, é a primeira. Como primeira? A senhora me perdoou da primeira vez, então não foi. A primeira não conta. Essa é a primeira vez. O que ele quis dizer? Que ela não podia cobrar dele a primeira vez, já que ela havia dito que ele estava perdoado. Eu, em parte, concordo com a questão de não cobrar, mas a disciplina tem que ter. Não concordo que alguém que seja perdoado não tem que ter disciplina. Por quê? Imagine, por exemplo, que você deixa um dinheiro na sua casa e seu filho mexe esse dinheiro. Você conversa com ele e fala: estou arrependido, não vou fazer mais. O que você faz? Você deixa o dinheiro de novo lá? Você vai colocar e não está mais seguro. Isso é o quê? Precaução, disciplina. Agora, se ele invadir o local que você deixou de repente no cofre, deixou de repente uma gaveta com chave, ele arrombou a chave, pegou, aí já passou do limite. Porque às vezes, tem pessoa que não está pronta para ver aquilo ali. Você tem que esconder. Eu lá em casa várias vezes fiz testes, deixar dinheiro assim espalhado, para ver se some. Que dentro da sua casa isso não pode acontecer. É verdade. Lá não pode. Graças a Deus que vai. Lá em casa o dinheiro pega mofo. Eu nunca mandei dinheiro das minhas filhas, sempre deixava isso na estante, em qualquer lugar, na cômoda, no guarda-roupa, e elas sabiam onde ficava o dinheiro, mas Sim. graças a Deus elas nunca pegaram. Sempre podia ser 10 centavos. Lá em casa também pede. Elas nem pediam. É casa espalhada. Lá em casa também, até hoje. Graças a Lá em casa, se espalhado aqui, vou pegar 10 centavos, tá? Graças a Deus.
Não temos esse problema em casa. Se precisar, pede. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareçam de jejum. É gente mimizenta, né? Gente vitimista. Tem gente que faz isso aqui no jejum e tem gente que faz isso aqui a vida toda. Muda a voz, arrasta o pé. Para se fazer de vítima. Irmão, Deus não suporta esse tipo de gente. Se você for ler a Bíblia de ponta a ponta, Deus não tolera esse comportamento vitimista de ninguém. Aliás, ele vai dizer assim: não, no dia da tua luta, não se mostre frouxo, para que eu não te desanime. Ó, depois que eu descobri que choro não move o coração de Deus, eu parei de chorar. Antes era um chorão. Pastor, se eu não choro em momento nenhum, chora. Quando Deus toca no meu coração, quando a presença de Deus invade a minha alma, eu choro o tempo todo. Mas na presença de Deus, por causa de luta e sofrimento, não. Por quê? Eu sempre penso assim: se isso for uma provação, e Deus está me provando, Ele não vai me dar o que tem que me dar. É Deus. Se a aprovação é grande, maior é a recompensa. Lembra aquela passagem que ele diz assim, ó: e quando o homem de família, o pai de família, chamou os servos, deu a eles os talentos conforme a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro 1, conforme a sua capacidade. Essa capacidade, ela pode ser aumentada, ela pode ser crescida, aprendida. Então, tudo que Deus for te dar, Ele vai te dar conforme você pode suportar. Você pode suportar uma grande pressão? Posso. Então Ele vai te colocar você na prova. Se você pode, Ele pode te dar. Eu lembro o pastor que uma vez estava orando a Deus, chorando, porque ele estava pedindo a Deus um ponto maior para a igreja. E aí, no que ele estava pedindo um ponto maior, naquele período de oração, a igreja teve uma queda de membros. E a receita caiu. E aí, para quem pagava 15 mil com facilidade, 15, 20, 30 mil de aluguel, com facilidade, teve dificuldade de pagar 20 mil. E aí começou assim, entrar em desespero. E foi falar com Deus o que estava acontecendo. O Senhor falou assim: para quem paga 15, 20 mil está desesperado, como é que você pede um ponto de 50 mil? Entendeu? Então Deus te dá algo conforme você pode suportar. Se com um cartão de R$1.000 você está passando, está quase desistindo da igreja porque vê um cartão de 1.000, como é que Ele pode te dar um de 10 mil? Então pensa bem. Quando estiver passando por onde, você pergunta assim: por que Deus está fechando as portas? Por que Deus está me colocando nesse vento? Então, peraí, eu acho que Ele está provando o meu emocional. Irmão, boa parte da nossa vitória depende do seu emocional. Porque o emocional está falando de alma. E quem tem que ser provado é a alma. E dinheiro é emocional. Aliás, nós comemos emoção. Vocês sabiam disso? Você come emoção. Toda vez que você passa um problema emocional, você desconta na comida. Ou não come. Tem pessoa que compra por emoção.
Tem pessoa, por exemplo, que está endividada, aí vai ver o problema dela, não é outra coisa no ser emocional. Ela desconta na compra, comprando problema emocional. Às vezes está passando por um casamento, às vezes está passando por espiritual. E aí, como comprar gera um prazer, ela desconta naquilo. Minha mãe é assim. Oi? Minha mãe é assim. É? Ela compra sem coisa que tem precisão, ela vai comprando. Compra caro e depois vende caro. Então, isso é o quê? É desequilíbrio emocional. Pessoa, por exemplo, que às vezes vai passar por uma luta, ele sai vendendo as coisas. Eu tenho um tio que ele prospera, conquista, quando está tudo terminado, ele passa por uma luta e ele vende. Não tem nada até hoje. Gente, Mas ele tem alguma coisa, pastor? Mas ele tem alguma coisa? Ele para com alguma coisa? Depois começa tudo zero. Ah, porque meu pai, assim, ele conquistava muita coisa bonita mesmo, brilhava a cara, tudo muito melhor. Aí depois do nada parece que o devorador entrava assim e ele ficava sem nada também. Aí depois tudo de novo. De novo. Aí um dia eu falei com ele assim, vê se você para. Você está ficando velho, você não vai ter mais força para construir, não. Esse para quieto, filho. Então, as emoções é onde você precisa crescer. Porque tem hora, irmão, que parece que tudo vai desabar. Tem hora que você fala assim, não acho solução, não tem aonde eu sair dessa situação. Sabe o que acontece? Você deita e dorme, outro dia parece que nada aconteceu, parece que as coisas voltaram ao normal, você fala, meu Deus, onde estava quase indo para o precipício. É Deus. É aquilo que nós falamos no outro dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse durar uma noite é o tempo que você dura de você entender o que está passando. Pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar 10 anos. O dia que você entender por que está passando, ela acaba. Quando você entender que no mundo de Deus não tem tempo, esse tempo cronológico, você vai começar a entender Deus. Deus não está preocupado com os segundos, minutos e horas. Ele está preocupado com o tempo oportuno, o tempo que o nosso comportamento mostra que crescemos. Quando que o sonho de José se cumpriu? A gente vai fazer um cálculo de 13 anos. Mas para Deus. Oi? É porque para Deus ele precisava amadurecer. Quando ele estava maduro, Deus escolheu. Nós somos assim. Nós somos assim. Por exemplo, aquele versículo de Jesus diz assim: ser discípulos como uma pomba, imprudentes como uma serpente. Essa simplicidade como uma pomba é o nosso coração. A gente tem que ter um coração simples, mas a mente tem que ser maliciosa, no bom sentido. Você não pode ser uma pessoa inocente. Você tem que ser uma pessoa com a mente blindada. Gente de mente blindada, ele não deixa a mente dele levar ele para o negativo. A nossa mente, nosso cérebro, depois da queda de Adão, ele tem um viés para o negativo. Sabe o que é viés? Os varões que dirigem carro, quando o seu carro está desalinhado, que ele puxa para o lado, você pode colocar o carro na reta, que ele vai fazendo o quê? Ele vai puxando para aquele lado. Saindo sempre da... Então, você tem que entender o seguinte, que a sua mente natural, ela sempre vai te dar pensamentos negativos. É uma guerra, um bombardeamento o tempo todo de pensamentos negativos. Você tem que ter uma mente o quê? Prudente, uma mente inabalável, pensando o quê? Trocando esses pensamentos
por pensamentos positivos, alimentando a sua mente com pensamentos bons. A fé é a imaginação. O que é a fé? Imaginação. Você consegue imaginar uma cena positiva? Porque ele diz assim, ó, os que são, nós os que somos da fé, Paulo fala, não somos guiados por vista, mas pela fé. Ou seja, ainda que os teus olhos físicos estejam te dando informações negativas, você está com a fé, os olhos da fé, criando um cenário positivo. De repente você abre um negócio, aí você olha esse negócio, não está dando ninguém. Aí sua mente vai quebrar. Entrega o ponto logo, você vai falir. Aproveita e vende logo esse negócio antes que você fique devendo mais. É assim a sua mente. Aí você faz o quê? Fecha os olhos da fé. Tenta pegar a pontinha. Então, você vai fechar os olhos e vai imaginar o quê? A casa cheia, todo mundo entrando e comprando. Entendeu? Então, agora, por que ele vai dizer assim, ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba? Porque se eu não tiver um coração simples, eu posso endurecê-lo, não ter sensibilidade. Porque aí você vai ser uma pessoa guerreira, batalhadora, e não vai ter compaixão das outras. Então assim, está passando fome porque também é preguiçoso, está passando fome também porque não quer trabalhar. Não é assim. Eu falo isso para mim, mas eu tenho compaixão daquele que muitas vezes não teve a mesma sorte, ou está passando por necessidade. Então eu rego com a simplicidade, regando, ó, aqui, me toma ajuda aqui. Então, sede simples, coração simples, generoso, com compaixão. Mas a mente maliciosa, prudente, não deixando de ser levado por pensamentos negativos o tempo todo. Então aqui está dizendo assim, quando jejuares, não vos mostrei conquistar, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, ó, vitimista, para que os homens, para parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, não demonstra que está jejuando. Não tem que desfigurar o rosto. Tem gente que parece que está com jejum, está com tamanho de fome. Mostra que está com fome mesmo, tá? Irmão, bom, estou na graça. Irmão, se você experimentar jejuar, se você tiver força para jejuar as 12 primeiras horas, depois é fácil. Porque o difícil é as 12 primeiras. É verdade. Depois é tranquilo. Eu acho que é a última. Então você venceu as 12 primeiras horas e você levou ela. Depois, se você quiser ficar mais, é fácil. Não é difícil. Porque o corpo ele vai aprendendo a não se alimentar e ele começa a queimar a gordura, que também é reserva. Para não parecer aos homens que jejuais, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que o vê, o que está em oculto te recompensará. Então, não é que eu não tenho que ficar falando do jejum, mas é que eu também não posso achar que isso faz de mim uma pessoa melhor que as outras. O tesouro no céu, olho por olho, o olho puro dos dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu,
onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Esse versículo aqui, ele pode ser usado negativamente para fazer o crente ficar pobre. Exatamente, na miséria. Entendeu? O que é juntar tesouro na terra, aonde a traça e ferrugem come? Dinheiro parado. O dinheiro tem que ser multiplicado. Esse negócio de pegar o dinheiro, colocar no banco e viver de renda, isso aí que é errado. Pega o dinheiro e investe. Investir como, pastor? Compra uma casa, bota para alugar. Está servindo a outras pessoas. Tem gente que precisa de casa para morar. Faz um bom ofício, compra carro, aluga para quem não tem condições de comprar. Ainda por cima administra, porque às vezes o cara tem até como comprar, mas ele não sabe administrar. O dinheiro que entra, ele gasta, depois o carro quebra, ele encosta na garagem. O que parou, irmão? Tinha dinheiro para consertar o carro? Mas quanto que é o prejuízo? 3 mil. Quanto você fazia no mês? 7. Mas como você conseguiu parar o carro? Você fazia 7 mil, o carro quebrou 3, você não deu jeito, não? Não. Muito caro. Então ele não sabe administrar. Aí veio o pastor Renato, compra os carros, administra, bota redondinho, para só pagar o aluguel. Pouco eu descobri isso aí, irmão. Eu falei assim, o negócio não está nada. Que parece que o negócio é louco. Mas por que a pessoa que está alugando, ele precisa? Porque ele não consegue gerir a própria vida. Ele não consegue governar a própria finança. Então tem que alguém governar por ele. Pastor, eu recebi um bom dinheiro, o que eu posso fazer? Monta uma empresa. Bota alguém para trabalhar. Você está gerando? É isso que a Bíblia diz. Dinheiro não pode ficar parado, tem que ser multiplicado. Todos os bilionários, eles que têm essa visão de multiplicação, eles estão cada ano multiplicando o seu patrimônio. Por quê? Porque eles pegam o dinheiro deles e eles colocam na mão de quem sabe faturar. Todo grande bilionário, esses caras que têm muito dinheiro, eles querem ter uma boa ideia. Eles investem muito em startup. O que é startup? São empresas pequenas que têm boas ideias. Entendeu? Como o Uber, a 99, o PicPay, são startups. Empresas que tinham uma ideia boa, que servem outras pessoas, mas que para começar a alavancar precisavam de investimento. Quando eu descobri que você, para montar um negócio, não precisa de dinheiro, você só precisa o quê? Que essa ideia ela seja aplicável. Você faz um teste, vê o resultado, pega esse resultado e mostra para alguém. Quem tem dinheiro investe em ideia e tem que dar resultado. Não é só ideia não. Eu tenho uma ideia aqui. Essa ideia não vale nada. Você tem que matar a ideia. Como é que eu mato a ideia, pastor? Colocando em prática. Olha, eu acho, tem uma ideia aqui violenta para ganhar dinheiro. Fazer bolo de pote. Nunca vi ninguém fazer. Mas quem fizer vai ganhar dinheiro. Aí você fica essa ideia no coração. Por que você não fez? Não, porque eu preciso de dinheiro para comprar bolo, para comprar massa. Aí você não faz. Nunca uma boa ideia vem só para uma pessoa. Ela vem para várias. Primeiro apareceu para você, você não aproveitou a oportunidade, ela volta para outra. Ela bate na mente de outra pessoa. Aí, um pouquinho, você está na rua, passa alguém vendendo bolo de pote, você fala, ladrão, roubou minha ideia. Mas você não falou para ninguém que você tinha essa ideia? Eu não falei, como é que ele sabia que tinha essa ideia? Quem voltou, veio para você, você não colocou em prática, vai para outra. Ideia não é de ninguém não, meu filho. Você vem para você, coloca em prática. Então, mata a ideia. Como é que eu mato? Coloca em prática. Eu tinha mais dificuldade para poder colocar em prática as coisas, e eu descobri que o segredo é testar. Eu fiz um curso, comprei pela internet um curso, que ele é muito interessante. O cara falava assim, o cara dava passo a passo como você montar um negócio, uma renda. Eu comprei o curso, custava uns 800 e poucos reais, 50 reais por mês. Eu fiquei 8 meses, eu não fazia o que o cara mandava fazer. Porque eu era perfeccionista, eu tinha medo de fazer e dar errado. Aí um dia eu me revoltei, eu fiz um outro curso, o outro curso falou comigo isso aí.
Eu tinha que testar, e dando errado, me interessava, estava testando. Aí eu fui e peguei o curso. Era só colocar um negócio para vender. Para mim fazer um anúncio, colocar qualquer coisa para vender, um celular velho, uma garrafa usada, colocar para vender. Tirar uma foto, colocar o preço, eu estava com dificuldade. Uma coisa que eu fiz com 5 minutos. Aí eu fiz. Irmão, depois as pessoas começaram a procurar. Eu olhei aqui e falei, rapaz, o negócio não dá certo mesmo? Cura. Resultado, cura. O que você acha que você não colocou o seu próprio negócio aí? Você acha que não vai dar certo, ninguém vai querer. Aí você faz o teste. Faz pequenininho, faz o teste. Tipo assim, tem uma palavra lá em casa que ele faz pão. Eu perguntei para ele, você não vende pão? Todo mundo fala comigo que está certo. Por que você não vende? Eu sei. Ele faz um teste. Quanto você gasta de material? R$3? Vende um pão por R$3 pão caseiro. Vende um pão por R$3. Só paga o material e a pessoa vai dizer para você se é bom ou não é. Dá de graça. Faz um pão e dá de graça. Ele falando, prova esse pão vai ser bom. A pessoa, rapaz, o pão é gostoso, hein? Então, agora eu estou vendendo a R$5. Você já deu de graça para a pessoa. E já foi no supermercado que tem aquele produto novo que você não conhece, alguém te oferecendo de graça no pedacinho. Prova aqui esse iogurte, prova aqui esse sorvete. Aí você prova, gostou, você fala, não gostei. Como é que os meninos fazem para viciar as pessoas lá? A primeira dose, de graça. Primeira carreira, de graça. Aí você prova, fica escravo daquilo, volta lá, o cara fala, você compra. Então, não ajunteis tesouro na terra, aonde é traço ferrugem, tudo consome, os ladrões minam, ajuntai tesouro no céu. Como é que eu faço para ajuntar tesouro no céu? Como é que faz para jogar no Pix lá no céu lá? Pegar um pouco do que eu tenho aqui e jogar lá no céu, porque lá ninguém rouba. Ó. Pega o seu capital, o seu dinheiro terreno e troca ele investindo no reino. Tudo que você coloca no reino é uma transferência online para o pique do céu. Você tem uma conta bancária lá em cima que é computada toda vez que você gasta o seu tempo, dinheiro, talento, tudo que você colocar dentro do reino, você está transferindo aquilo para o reino celestial. Irmão, posso falar um negócio com você? Faz uma experiência. Pega o seu patrimônio e coloca a serviço do reino. Quando nós viemos para cá, não foi Braz. Eu coloquei um carro que tinha aqui à disposição da igreja. Cheguei a ofertar, falei assim, vou ofertar esse carro aqui, ó. Aí o Braz usava, buscava o pessoal, tudo. Para mim já não era mais meu, eu tinha que gastar à vontade. E fora que não havia nele. Aí um dia Deus falou comigo assim, eu senti no coração que tinha que estar aí, eu descobri que na verdade eu não podia ofertar ele aqui. Eu tinha que ofertar ele na vida de outro ministério. Aí quando eu fui para São Paulo, naquele evento que teve lá, o Senhor tocou no meu coração e falou assim, oferta o carro na vida daquele pastor. Aí eu fui e fiz a oferta. Ofertei na vida do pastor. Aí o Senhor abriu a porta, eu comprei outros carros. Porque tudo que você coloca no reino é uma semente. E a semente, ela dá 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Aleluia. Sabe o que é 30 por 1? Não é 30% não. É se você ofertar R$1, você colhe R$30. Se você colocar R$1, dependendo da semente, se você colocar R$1 e for colher 60, você colhe 60 naquela que você deu 1. E 100 por 1? É 10.000%. Você colocou R$1, colheu R$100. O pastor, não é assim mesmo? E se eu colocar o meu tempo? Faz isso, você vê. Se Deus não te arranca de qualquer outro lugar que você está para você trabalhar a sua prova. Pastor, eu não tenho tempo para nada. Você está tirando o tempo de Deus. Não, pastor, eu não tiro. Você tira segundos, você tira minutos, você tira um pouquinho de uma hora. Você tira. Seja fiel no orar, seja fiel no compromisso, seja fiel
nas ordenanças de Deus, que você vai ver Deus fazer as coisas, você vai ver você ter mais tempo para as coisas. E outra também, vem para cá, vem com o corpo, alma e espírito, não deixa só o corpo, que a alma fica lá nas dívidas, no pensamento, não, traz a alma também para cá. É, Deus, aí adianta não. Ué. Buena Se eu Mané. tiver friteira, às vezes você vem cá e trouxe a carcaça, jogou o cadáver aí na cadeira, mas a sua alma está lá longe. Aí eu falo assim, oi, pastor, oi. Você traz a alma. Bota pro corpo. Oi, onde? Quem? Buena Maionese. Pedro na farofa. Coração. Irmão, eu já sou ao contrário. Quando vai chegar quinta-feira, terça-feira, domingo, que vai dando assim por volta de 4 horas, a minha alma já está aqui dentro. Já fico, então vai chegar o culto. Não vem de lá para cá, não vou, adorando a Deus. Porque eu não me desconecto do reino. Exatamente. Eu estou trabalhando, estou conectado. Irmão, eu estou trabalhando lá no carro tem multimídia, está o louvor lá, eu boto o louvor, o passageiro está lá atrás, no celular, conversando com alguém, eu estou com o louvor aqui, olhando para o aplicativo, para onde eu vou, o meu espírito está falando com Deus, a minha boca está falando em língua, e o meu coração está adorando a Deus ao mesmo tempo. Entendeu o que eu falei? O meu cérebro, ele está ligado no trabalho. Eu tenho que ir para aquele lugar, os meus olhos estão vendo para onde eu vou. Mas o meu espírito está falando em língua, estou falando em língua o tempo todo. Orando em espírito. Aí a minha alma sente e ela se entrega, ela se dobra diante do Senhor. Eu falo com Deus, converso com Deus. Aí a lágrima desce, daqui a pouquinho eu choro. E o passageiro está atrás. Às vezes o passageiro ouve o louvor e ele também começa a cantar. Domingo, acho que foi domingo, sábado estava chovendo com força. Estava trabalhando, era por volta às 11 horas da noite. Aí eu botei uma pregação. Aí eu boto baixinho, porque eu não quero incomodar o passageiro. Eu acho lindo quando o passageiro foi descendo, aumenta um pouquinho. E a pregação estava falando com ele lá. Porque ele lá atrás está ouvindo. Porque tem uma caixa lá atrás. Se eu boto baixinho para ele incomodar, ele vai pedir para aumentar. Então, você pode servir o Senhor em espírito de verdade o tempo todo. Adorando o Senhor, doando a Deus. Então, quando você coloca o seu tempo à disposição do reino, tudo que você colocar dentro da igreja é prospera. Porque, vamos lá. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aí esse tesouro é o que você valoriza. É o dinheiro? Seu coração vai seguir o dinheiro. É o Senhor? Nosso coração tem que estar no Senhor. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quem é que gosta de dinheiro? Gosto de fazer. Eu gosto de fazer dinheiro. Quem é que gosta de dinheiro? Gosta mesmo de dinheiro? Ai, eu gosto. Nossa. Eu gosto. Dá um tesão, dinheiro. Não é errado não, irmão. Eu acho. Eu gosto de fazer o dinheiro. Mas eu acho que eu queria poder ter mais força, mais saúde para ganhar o meu talento que eu tenho com dinheiro. É só você começar a tirar os bloqueios. Aí aquele que você falou, eu já estou botando. Então, é só você tirar os bloqueios. Autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? Sabe, né? É quando você a si mesmo se sabota. Eu tenho um rapaz que ele tem o hábito de pagar atrasado no aluguel dele. De tanto eu cobrar ele está começando a colocar em dia. Mas eu vou deixando. São 7 dias que ele tem que pagar. A semana dessa segunda. Quando chega na segunda-feira, ele não paga para pagar na terça. Aí eu pergunto, cara, você já percebeu que você nada, quando chega no último, para você atravessar a faixa, você vai e se sabota? Tem gente que é assim, ele trabalha muito por dinheiro, mas se o dinheiro vier antes, ele não trabalha mais.
sabota. Então o que é autossabotagem? É tudo aquilo que eu mesmo luto contra mim mesmo. Tá tudo. Por exemplo, a minha filha, ela tem uma autossabotagem em alguns momentos nossos. Eu já falei para ela estudar. Ela insiste para a gente comer alguma coisa. Tipo aqui, a gente vai sair daqui para ir para um lugar, aí vai dentro do carro, aí fica eu falo assim, eu não vou comer pizza, não vou comer nada, vou para casa não comer. Aí ela começa a chorar aí, chora de cá e convence a bispa a gente ir lá no local. Quando chega lá, Poxa, pensa bem. Se eu estou querendo ir no local, o local me faz bem e a comida, irmão, quer ver bem. Qualquer coisa que você faça com comida, 50% menos doloroso. Qualquer luta que você estiver passando, se tiver comida na jogada, 50% menos sofrer, irmão. a gente sofre comendo. Você pode estar passando por qual perrengue que for, mas se tiver comida, você tem 50% menos de dor. Aliás, a falta do apetite já é um sofrimento. Então, veja bem, aí ela fica ali insistindo naquela batalha. Venceu, nós vamos para lá. Quando chega lá na mesa, que a pizza chega, ela se sabota. Ela arruma uma confusão. E não vou comer, não sei o quê, fecha a cara e começa a chorar. Ela arruma um problema, uma briga. Não, faz cara feia, briga com a Tainá, arruma confusão, sai no talher, na faca as duas. Aí eu falo para ela, eu vou parar de vir aqui. A Raquel também está falando, também se sabota. Porque quem dá ideia, quem anima toda vez sou eu. Se não tiver eu, ninguém vai. Só vai se combinar comigo. É. Vamos embora, tudo é bora. Agora, chega lá, já era. Ela está perdendo. Olha lá, sabotando aqui. Ela come. Ela se sabotando, tá vendo? Guardiã do tempo. A Raquel também se sabota. Não tem Por dinheiro. exemplo, Ela começa a falar. Ele Não. começa a ler. Ei, não Não. tem dinheiro que eu a Raquel é assim, a gente vai ter que falar, se falar que vão, eu falo, me deixa em casa, não tenho dinheiro, me deixa em casa. Tô construindo. R$10, irmão, para cada um contribuir. R$10 nada, tá, irmãos? É porque aí, quando eu tenho, eu pago para minha filha, para minha mãe, e aí eu vou falar com ele. Eu sempre pago o meu. Vamos fazer um acordo, irmão? Vamos partir só a pizza só em nós dois? Que reclamam que não sai com o marido. É verdade. O marido nunca sai, nunca vai para um lugar diferente. Aí um dia ele chega em casa e fala, vamos sair, vamos para algum lugar. Não, aí vai. Chega, presta atenção, chega lá no local, o cara tá lá tranquilo, olhando para um lado, olhando para o outro, eu não te dou uma sessão para fora, você vai ver o quê? Você vai chegar para baixo? Aí o cara tá lá, porque ela falou assim, dá para quem? Pronto, tá Quem está olhando? Quem é essa sensibilidade que está olhando? Aí o cara fala, tu não, como é que eu vou olhar? Falo nada. Aí arruma confusão, o que o cara fala? Eu falo o seguinte, vamos embora para casa. Aí você está contando a história. Não, mas é assim. Você está contando a história. Eu estou falando de você não, obreiro, eu estou falando que isso é um tipo de sabotagem. Então, tipo de sabotagem de uma mulher, assim. É, Ela ué. está falando que eu faço isso. Não, eu não sei, isso é com você. Eu estou falando, estou explicando o que é autossabotagem. Agora a mamãe fica regada comigo porque chama para sair, na hora que chama, chego lá, eu começo a conversar demais e não como. E ela não tem resultado. Por quê? Ela tem que entender porque ela não tem aquele resultado. Às vezes é ela que está se sabotando o tempo todo. Por exemplo, você vai fazer uma dieta. Aí como é que você se sabota? Em vez de você tirar tudo que não pode comer dentro de casa, você esconde. Aí você vai lá e você olha para